Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Hoje, terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui dos canais. Já peço para você que está chegando, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição. É de suma importância para você acompanhar diariamente aqui as edições do Jornal Mundial, edições aí de segunda a sexta-feira, e você acompanha pelos nossos canais. Portanto, é de suma importância que você faça a inscrição aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Então, siga este procedimento, faça a inscrição, acione o sininho para ser notificado e deixe o seu like. Siga este procedimento para você colaborar com os nossos canais. Bom, por aqui então na TVC, TV Mais e canal Jonas Carreira. Também peço para quem chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça, portanto, as inscrições. Além disso, além das inscrições, outro procedimento muito bacana também é você colaborar com o nosso projeto. Temos aqui uma maneira para você ajudar o nosso projeto, fazendo doações solidárias. Então, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Vamos colocar aqui bem em evidência a chave do Pix, este e-mail que aparece aqui na tela, para você usar a chave do Pix e também colaborar com o nosso projeto. pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos então repercutir os principais destaques desta hoje terça-feira, após o feriadão, uma semana aí bombando e bombando muito o noticiário brasileiro e também o noticiário internacional. Então, já vamos trazer aqui para você, meu camarada, minha camarada, toda essa situação aí do noticiário nacional e internacional. Bom, com o nosso camarada Jonas Carreira, estava esquecendo de enviar o link para o nosso companheiro e camarada Jonas Carreira, então já vamos enviar o link aí para o Jonas também participar aqui na sequência. Bom, vamos então, enquanto o Jonas se prepara para entrar aqui também, o nosso comentarista de todos os dias, o Jonas Carreira de Brasília, vamos então já repercutir os principais destaques desta hoje terça-feira. Vamos falar desta primeira notícia, a manchete principal, e não poderia ser outra. Lula é ovacionado na Europa. Bolsonaro dá vexame internacional. Então, esta manchete principal, já trazendo aí toda essa repercussão pela mídia internacional, a mídia brasileira, a mídia comercial, como sempre, ocultando essa visita aí muito relevante, essa visita aí de suma importância para o Brasil. O outro destaque aqui no bloco de notícias nacionais: cresce escândalo dos Pandora Papers. Filha de Guedes é diretora de offshore nas Ilhas Virgens e esposa é sócia. Vamos então repercutir esta notícia aqui no bloco de nacionais. E no bloco de notícias internacionais, pois o presidente aí boliviano está visitando o Brasil, visitou o Brasil aí neste feriadão, segunda, ontem, portanto hoje, presidente Luiz Arce se encontra com os sindicalistas da CUT e visita a comunidade boliviana no Brasil, comunidade muito grande aí da Bolívia, em São Paulo. E o outro destaque internacional: encontro de Xi Jinping e Biden.
presidente da China propõe relações estáveis e pacíficas com os Estados Unidos. Então, vamos também repercutir aqui no bloco de notícias internacionais. Pois é, o nosso camarada Jonas Carreira. Eu estava esquecendo aí de colocar o nosso camarada Jonas Carreira. Por esquecimento, eu cancelei o Jonas hoje. Quer dizer, nem cheguei a cancelar o Jonas, né? Eu não enviei o link, fiquei esperando o Jonas Carreira, por hábito, por costume, né? Eu sempre envio o link com antecedência, daí eu criei a live e acabei esquecendo aí, talvez aí, efeitos, ô Jonas, do feriadão, ou mais ainda, efeitos desse tsunami aí chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que está balançando aí um tsunami aí, um terremoto, né, um vulcão aí no velho continente, e a nossa mídia golpista, né, essa mídia golpista tem que encher bem a boca, essa mídia conservadora tradicional, ocultando e falando aí do Bolsonaro, esse vexame total, tem que falar assim desse vexame total do Bolsonaro, mas em termos de comparação, nem se compara, não é isso? Jonas Carreira, seja bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar fazendo aqui um início de semana, né? Praticamente uma segunda-feira, que foi feriado ontem. E pois é, né, Valdo? Aí eu olhei, aí não tinha um link. Aí eu fui aqui pro canal TV Mais e vi tu começando a live. Eu falei, estranhei. Aí depois tu mandou o link aí. Mas estamos juntos, Valdo. É isso aí. Vamos nessa. E é muito bom ter a presença do Lula. Eu botei no meu canal o discurso na íntegra dele, que ele foi aplaudido em pé. Isso é muito satisfatório ter um estadista como presidente Lula. E vamos aí, Valdo, na luta pelo Lula presidente. Jonas Carreira é o nosso comentarista de Brasília, o Jonas que participa diariamente, trazendo aqui o seu comentário, o nosso historiador, comentarista e analista político. Bom, vamos então repercutir esta primeira notícia, a manchete principal de hoje, manchete aí em todas as mídias independentes, menos na mídia comercial, menos nessa mídia, essa velha mídia golpista, né, que está aí derretendo, essa mídia golpista que está descongelando, não é por acaso que essa mídia golpista está descongelando, está todo mundo aí que tem um pouquinho de noção, um pouquinho mais de senso crítico, está deixando essa velha mídia conservadora, burguesa, de lado e partindo para outro tipo aí de mídia alternativa, de mídia independente, que é o nosso caso. Então vamos repercutir esta primeira manchete, a manchete principal: Lula é ovacionado na Europa, Bolsonaro dá vexame internacional. Então, esta notícia aí repercutindo e muito, ainda mais com o Lula dando palestra em universidade, a universidade que deu o título para ele de doutor honoris causa, e o Bolsonaro esteve na Europa, aquela passagem que praticamente ninguém viu. Aliás, só os vexames que ficaram marcados. Não teve nenhum tipo de relevância. Então, a agenda do ex-presidente Lula pela Europa ganhou um amplo destaque na imprensa internacional, diferente aqui da imprensa brasileira, que meramente a Globo deu aquela passada rápida, a Folha de São Paulo, site UOL. Então, essa agenda do presidente pela Europa ganhou um amplo destaque pela imprensa internacional, e que comparou, inclusive, o êxito da viagem do petista, no caso, o ex-presidente Lula, à vexatória visita feita por Bolsonaro ao velho continente. Então, ele deu vexame no velho continente e também está dando vexame, gastando a dinheirama pública, né, com gente que não tem nada a ver, agora no Oriente Médio. Ele que estava em Dubai,
com gente estilo Magno Malta, esse fascistoide evangélico, pastor evangélico. Estava também com o procurador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também mamando nas tetas do governo federal. Os filhos do Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com toda a situação de comitiva. Ou seja, é um turbilhão de mamadores, aquele vexame total, não tem nenhum tipo de relevância. O Bolsonaro é uma arca de Noé fazendo turismo, enquanto que o ex-presidente Lula está dando aula, está dando exemplo, levando os exemplos dos governos, dos dois governos dele e também da presidente Dilma, da presidenta Dilma, né? E falando, quer dizer, denunciando, o Lula também está denunciando e muito, né? Denunciando bastante toda a situação caótica aqui do Brasil, denunciando esse desgoverno fascista do Jair Bolsonaro, tudo que deixou de fazer, está deixando de fazer, e tudo aquilo que está botando a mão, exagerando aí na dose contra o povo brasileiro. Então, Jonas, vou passar a bola para você, porque hoje, para quem viu, eu assisti a palestra do Lula exatamente no Parlamento Europeu, foi um sucesso total, foi uma aula, e mais ainda, hoje, nessa universidade lá, na Sciences Po, ele que teve o título de um dos tantos, né? Ele teve vários títulos aí de doutor honoris causa e foi lá falar com a garotada, muitos brasileiros estudando por lá. Inclusive, ele deixou o convite, ó, vocês estudem, porque o tempo aqui é curto e vocês têm que voltar ao Brasil, porque o Brasil precisa, né, muito aí dessa mão de obra qualificada. Jonas Carreira, como é que você observa a passagem do Lula aí pelo velho continente? Waldo, eu como petista, né, assim, da base do PT, eu critiquei a passagem do Lula. Tem um episódio aqui nosso, né, Waldo, que eu fiz uma crítica, o Lula tá viajando, mas não tem como, sendo sincero, não tem como fazer. O Lula é um estadista. O Lula é um estadista. É comparável ao que foi o Getúlio Vargas, ou até maior, né? Ele é maior que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um estadista no Brasil e um conciliador, né? O Getúlio Vargas, pelo Brasil, fez conciliação. E o presidente Lula tem esse perfil e esse sentimento que eu admiro. Uma das coisas que eu mais admiro no presidente Lula é que ele traz aquela política de não bater boca em Twitter, né, não se apresentar dentro de uma rede social. Isso é magnífico. Então, é um dos melhores estadistas da história do Brasil. Digo nem presidente, estadista mesmo. E o discurso do presidente Lula, principalmente no Parlamento Europeu, para quem tem na escrita tem uma ciência que se chama interpretação de texto. Você tem que saber, você não tem que só saber ler, você tem que saber interpretar o texto. Na oratória tem a interpretação do que a pessoa fala e você tem que saber interpretar o que o orador vai falar para você entender, né? E quando o presidente fala, você tem que saber história para entender o que ele está falando, né? Muitos críticos do presidente Lula que querem trazer esse antipetismo de volta, né, principalmente num contexto como esse, que a gente está vivendo de fascismo, e querem trazer um antipetismo, um antilulismo, uma burrice, na minha opinião. Muitos falam que o presidente Lula fez discurso no parlamento ali, na Europa, a Europa só tem neoliberal, tal, aí faz aquele esquenta todinho no YouTube, nas redes sociais, e aí que por isso que eu faço o meu elogio ao presidente Lula e não tá batendo boca com esse tipo de rede, né? Twitter e até mesmo o YouTube, que tem muita gente que fala só besteira. E não entende que no meio ali daquele parlamento que poderia estar neoliberal, o esquerdista,
guerrilheiro, então, o que for. Mas naquele parlamento ali, o discurso do presidente Lula, quando ele fala que chutou a Alca da América do Sul, ali foi sensacional. Ali foi sensacional. Ele falou, ele deu uma indireta para o imperialismo naquele parlamento. E outra coisa, a presença do Rafael Correia ali sentado naquele. Puta. Pô, quase que eu falo palavrão, Valdo. Então, empolgação. Presença do Rafael Correia, que sofreu uma guerra híbrida dentro do Equador, e vendo o discurso do presidente Lula ali, discursando anti-imperialismo, quando ele fala que chutou a ALCA da América do Sul. Quem não estudou o que foi a ALCA e quem não estudou a União da América Latina para tirar os tentáculos do imperialismo em 2005, vai fazer uma crítica muito supérflua e muito irrelevante, que não vale nem a pena escutar e ler. Então, parabéns ao presidente Lula, nota 10 ao discurso, e eu estou com ele e não abro. O meu voto é do presidente Lula, pode fazer o que ele quiser. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre a partir de segunda a sexta-feira, a partir, né, das 9h30 da noite. De segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, com o Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político, que fala de Brasília. E para fechar ainda este assunto, o Lula fez questão aí também de falar de Cuba, ô Jonas. Na Alemanha, ele falou no Parlamento Europeu e hoje, novamente, ele fez questão aí, nessa aula magna, né, nesse discurso lá, nessa Universidade de Paris, ele falar também sobre Cuba, liberdade, Cuba livre, né? Cuba, ou seja, contra esses ataques, essas barreiras, no caso, impostas pelos Estados Unidos. Então, é mais um detalhe importante. E outros detalhes também que o Lula fez questão aí de evidenciar, né? Fez aquele chamado aí para o que o Brasil poderá, né, a partir de 2023, retomar o crescimento, e ele está bastante otimista. Então, isso aí é muito importante, esse otimismo, porque você acaba empolgando aí a militância. Bom, vamos em frente. Já queria mandar um alô e um abraço para você que chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto. Bom, e a próxima notícia aqui no bloco de nacionais, vamos falar esta notícia aqui, é uma sequência, né? Está inchando ainda mais este escândalo aí dos Pandora Papers. Então, cresce esse escândalo, porque filha de Guedes e diretora, ela é diretora, né, de offshore nas Ilhas Virgens e esposa é sócia. Então, essa notícia aí também já repercutindo bastante neste feriadão, e estamos aí trazendo para você também, para repercutir por aqui em nosso noticiário. Então, apesar de ter deixado a diretoria de sua conta secreta num paraíso fiscal, quando assumiu o cargo de ministro da Economia, em 2019, Paulo Guedes manteve na offshore sua filha, a Paula Drummond Guedes, como diretora e sócia, e sua esposa também como sócia. As duas informações foram omitidas do Palácio do Planalto, então eles ocultaram. Aí é que está a ilegalidade. Até mesmo ele tendo essas empresas, sendo uma aberração, se ele declarasse que toda essa operação estava sendo feita naquele momento pela a filha, né, no caso, a filha como diretora de offshore e também a esposa como sócia, tudo bem, ainda
Seria um escândalo, seria uma aberração, mas ele não estaria ocultando, coisa que fez totalmente diferente. Ele ocultou. Ele, como agente público e um agente aí de primeira linha, ele ocultou e está mais do que comprovado que foi mal intencionado, porque nessa sequência o dólar, disparou, ele ganhou aí uma grana imensa, ele ganhou 16 milhões aí, né? 16 milhões de dólares, portanto, nessa brincadeirinha de aumento do dólar. Então, ele, como agente público, ele cometeu um crime primário. Então, a denúncia é feita pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, que analisou os documentos enviados por Guedes à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Então, mais uma do Paulo Guedes, ô Jonas Carreira. É mais um escândalo, quer dizer, agora envolvendo filho, envolvendo esposa. Ele já estava mais do que atolado. Você vê que ele, como operador direto, né? Ele, como o líder principal nessa área econômica do país, quer dizer, ele tem esse instrumento, né? Ele tem todos os dados das operações financeiras, os segredos, ele é o primeiro a ficar sabendo. Ele e aquele sujeito lá do Banco Central, o Campos Neto. Então, por incrível que pareça, os dois fazem parte aí desse Pandora Papers. Então, ele cometeu esse crime, um crime gravíssimo, inclusive um crime aí que está exatamente amparado aí, esse crime, né, com base numa lei federal. Como é que você observa aí, Jonas Carreira, mais uma do Paulo Guedes, né? Passando um boi, uma boiada, e ele, a continha, as contas do Paulo Guedes aumentando cada vez mais. Valdo, eu lembro do discurso nesse momento, quando se fala em Pandora Papers e paraíso fiscal, eu lembro do discurso do Moro, né, fazendo a sua filiação Podemos. Aí ele fala assim: não deixaremos a corrupção tomar o Brasil. Aí ele dá uma indireta para o PT: não o petrolão, não as rachadinhas. Mas ele não fala não ao paraíso fiscal. Né? Então, e o paraíso fiscal, ele não é aquela periferia como muitos economistas falam. Me desculpe os economistas. Muitos economistas falam que é a periferia do neoliberalismo. Não. Paraíso fiscal alimenta o neoliberalismo. Uma estrutura principal do neoliberalismo. Não é à toa que o Paulo Guedes, neoliberalismo ali convicto, tem a sua conta em paraíso fiscal e leva toda a sua família. Está alimentando a família também. Está fazendo jus que o chefe dele faz no executivo. Então, a gente vê que, com o discurso do Moro, a gente vê o objetivo que foi a Lava Jato. O Petrolão, para ele, foi o que ele dizia, que havia corrupção na Petrobras, que foi provado por meio metodológico, por uma metodologia feita pela CUT, que a corrupção que ocorria na Petrobras era coisa de 2% comparado ao lucro que a Petrobras conseguia. E eles conseguiram derrubar a Petrobras e entregar a Petrobras para o sistema financeiro, que é carregado por paraíso fiscal. Devemos ressaltar que o passado do Moro, lá longe, lá atrás, foi um passado do Banestado. Né? Quem não se lembra do Banestado, que também foi uma onda de corrupção banhada por paraísos fiscais. Então, Moro é um representante do neoliberalismo e representa o paraíso fiscal. Para ele, paraíso fiscal não é corrupção. E olhe que o paraíso fiscal que hoje corre dentro da América Latina poderia alimentar as pessoas que passam fome hoje, sem precisar votar a PEC dos precatórios. Valdo.
Jonas Carreira, comentarista, analista político que fala de Brasília. Aqui no Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Bom, já peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, é muito importante para você acompanhar aqui o nosso noticiário do dia. Faça a inscrição e também toque o sininho para ser notificado. E deixe o seu like. Aqui você acompanha, portanto, em nossos canais, a TVC Jornalismo, TV Mais e também o canal Jonas Carreira. Bom, vamos em frente. Vamos falar da próxima notícia, mas antes também eu peço que você também colabore com o nosso projeto. Se você ainda não colaborou ou já colaborou, se você já colaborou, pode também colaborar novamente e ajudando aqui o nosso projeto. Então, faça a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com, para você colaborar aqui com o nosso projeto, ajudar a mantermos aqui o nosso projeto. Bom, vamos então com o noticiário agora internacional e vamos falar desta notícia. Feriadão aí, a presença do presidente Luiz Arce aqui no Brasil. O presidente aí boliviano fez uma rápida visita neste feriadão e se encontrou aí com os comparsas, os companheiros aí, os bolivianos que moram aqui no Brasil, e também com sindicalistas da CUT. Então, muito bacana esse encontro aí do presidente Luiz Arce. Portanto, ele se encontra com os sindicalistas da CUT e visita a comunidade boliviana no Brasil. Então, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, reuniu-se com a comunidade boliviana residente na cidade de São Paulo para agradecer o apoio à recuperação da democracia no país, com o voto desses conterrâneos nas eleições de outubro de 2020, portanto, do ano passado. Também aproveitou a ocasião, durante a sua estada em terras brasileiras, para se encontrar com integrantes da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Então, a presença do Luiz Arce é muito bacana porque ele veio exatamente agradecer o Jonas Carreira. Tem uma comunidade muito grande aqui, principalmente em São Paulo, mas boa parte do Brasil, mais ainda em São Paulo, uma comunidade muito grande que, inclusive, fizeram atos durante aqueles ataques lá dos fascistas, os fascistoides lá, comandados pela Jeanine Áñez, aqueles fascistoides atacando lá o povo nas ruas, com a polícia, né, com a guarda, as guardas lá bolivianas atacando o povo, e toda a comunidade boliviana aqui no Brasil se manifestando, protestando, a comunidade muito grande aí fazendo marcha, passeata aqui no Brasil, e depois fizeram também uma grande campanha para essa retomada da democracia, essa volta aí ao poder da esquerda lá na Bolívia. Então, ele fez questão de, primeiramente, vir agradecer esses companheiros, esses comparsas, esses conterrâneos bolivianos que residem aqui no Brasil, muitos, inclusive, já constituíram famílias aqui, muitos casaram com brasileiras ou brasileiros, e, portanto, já tem uma relação muito grande, mas ele veio agradecer e já convidou para um próximo encontro, inclusive com essa comunidade muito grande que mora em São Paulo. Então, Jonas, mais um ato estilo Lula, né? A esquerda, o socialismo aqui da América Latina tem um perfil muito parecido, né? Essa questão humanitária, essa questão humanística sempre está acima de tudo, não é isso, Jonas? É isso mesmo, Valdo. E
Não, a presença do Rafael Correia no Parlamento Europeu, ouvindo o discurso do presidente Lula, a presença do Luiz Arce em plena ascensão de uma possível candidatura do presidente Lula, é um efeito que eu diria efeito Lula. O Lula tem uma coisa também que me agrada, que é a integração da América Latina. Sou a favor de uma integração da América Latina, o fortalecimento do Mercosul, a volta da Unasul. Né? Claro, eu gosto de uma geopolítica aproximada com os BRICS. Isso é inevitável, tem que acontecer com a China, com a Rússia, mas todos esses países, na minha opinião, né, eu considero que a China não seja um país imperialista, mas esses países eles olham para a América Latina, para os países que representam a América Latina, como uns parceiros que podem também favorecer a confecção da manufatura da indústria para eles. Então, uma integração com a América Latina, uma integração dos países da América Latina, isso favorece só a gente e uma geopolítica mais voltada, favorecendo nossa industrialização, né? Nossa nacionalização. Então, o presidente Lula ele traz esse sentimento de integração da América Latina. Isso é importante. É uma das coisas que eu mais gosto da presença do Lula dentro de uma candidatura, de uma possível campanha em 2022. Né? Então, é muito bom ver o Luiz Arce visitando o Brasil, né? Vendo ali o Rafael Correia, que sofreu uma guerra híbrida no Equador, olhando o discurso do presidente Lula no Parlamento Europeu e o presidente Lula tocando nas vitórias que a América Latina teve quando ele foi presidente de 2003 até 2008, no caso, foi 2008, né, Val? Ele foi até 2008. Então, assim, é importantíssimo. Eu gosto muito desse calor, né, dessa presença caliente dos nossos amigos da América Latina progressistas. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, na companhia do Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político de Brasília. O Jonas que fala, portanto, está na capital federal. Bom, vamos repercutir para você o nosso chat. Queria mandar um alô e um abraço para quem chegou agora. Por exemplo, temos aqui a Deneide, ela diz aqui, boa noite, Valdo e Jonas. Por aqui também temos ainda a Flávia Regina, ela manda aquele alô, aquele abraço, boa noite a todos, é isso aí. O José Nogueira mandando aquele positivo, e por aí vai, chegando aos poucos aqui a nossa comunidade. Fala, Jonas. Valdo, José Geraldo aí, ele colocou, eu não apoio ladrão. Ô José Geraldo, seja bem-vindo. Aqui ninguém apoia a família Bolsonaro também. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Exatamente, o José Geraldo da Costa Silva, eu não apoio ladrão, exatamente. Aqui não apoiamos Bolsonaro ladrão. A família Bolsonaro ladrão, tem o juiz ladrão também, né, que de repente ele está citando, pode ser o juiz ladrão, né? O juiz ladrão, pode ser. Ou a família Bolsonaro, a família como um todo, exatamente, nós não apoiamos ladrões por aqui, ô José Geraldo. Então, concordamos, ô Jonas, concordamos, né, com ponto, vírgula, Seja bem-vindo, José Geraldo. Seja bem-vindo, José Geraldo. Abaixo os ladrões, não é isso? Então é isso aí. Por aqui também temos ainda o Murilo Antunes, ele diz aqui o seguinte, boa noite, hashtag fora Bolsonaro e sua quadrilha. Ó, o Murilo também. O Murilo também não apoia ladrão. Também não apoia ladrão. Exatamente. Tá bom, o José Geraldo? Se você quiser contribuir também, o Jonas agradece e eu muito mais também, né? Nosso Pix está aí, ó, pix.euapoio@gmail.com. Aí você estará apoiando um canal que é contra esse bando aí de ladrões, né? É isso, Jonas? É isso aí, Valdo. Isso aí. Bom, vamos então em frente?
Vamos repercutir ainda aqui no noticiário internacional. Vamos trazer aqui esta notícia, uma notícia que exatamente repercute, e muito, porque tivemos, ô Jonas, até que enfim, depois de tão esperado, né, tivemos aí este encontro aí do Xi Jinping e do Biden. Então, aquele encontro esperado, mas aquele encontro protocolar apenas. Então, encontro de Xi Jinping e Biden. O presidente da China propõe relações estáveis e pacíficas com os Estados Unidos. É evidente, né? Enquanto o Xi Jinping prega paz, prega relações estáveis, o Biden, o negócio dele é fogo, né? Apontar fogo, né? Então, é diferente aí da linha Xi Jinping. Então, o presidente chinês Xi Jinping expressou nesta terça-feira a disposição de trabalhar com seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, para chegar a um consenso que leve a relações bilaterais saudáveis e honestas. Então, o Xi Jinping, ele fez questão de falar que vamos trabalhar com uma agenda comum de interesses para as duas nações, sem esses ataques, sem essa propagação aí, sem esse efeito, né, sem esse estímulo aí, por exemplo, de guerra, né, de guerra um contra o outro, principalmente os Estados Unidos, que barra Biden fica exatamente disseminando ódio contra a China. Então, o Xi Jinping fez questão aí de falar, não, se trabalharmos desta maneira, é o ganha-ganha, todos podem ganhar. É evidente que é uma expressão de retórica, né? Mas é uma maneira de dizer para o mundo e para os Estados Unidos que a China não quer guerra, não quer inimigos, e sim uma pauta, de repente, uma pauta comum, por exemplo, é uma pauta para combater essa situação toda aí da pandemia ainda no mundo. Uma outra pauta fundamental que pode ser exatamente em consenso com as duas nações, ô Jonas, é exatamente esse problema socioeconômico mundial. Então, se essas duas nações, Estados Unidos, né, hipoteticamente, é evidente que hipoteticamente falando, se tivesse um pacto aí, ou seja, uma parceria entre China e Estados Unidos para combater de vez, né, combater, né, na prática essa questão ainda de pandemia, e principalmente, agora eu acredito que a questão principal é socioeconômica, né, a fome no mundo, China e Estados Unidos poderiam, né, ter pelo menos, melhores resultados. Não adianta os Estados Unidos tentar semear ódio, querer guerra, porque a China não está afim de ficar gastando munição aí com pato manco, ô Jonas Carreira. Pato manco você não gasta munição, né? Você vai gastar munição com pato manco, é só você pegar o pato pelas asas e pronto, deu, né? Então, acredito que os Estados Unidos eles perceberam que o poder de fogo deles está muito reduzido, eles perceberam que a China já ultrapassou essa nação poderosa ainda há muito tempo, e aí eles ficam disseminando aí esse clima de guerra, que na prática os Estados Unidos claro que ainda tem muito potencial de fogo, mas eu já coloco aí como um pato manco aí, usando essa gíria antiga, o Jonas Carreira. Valdo, a China, né,
ela traz um mundo, ela traz uma geopolítica que todo mundo esperava que os Estados Unidos ia trazer num pós-Guerra Fria. Né? O pós-Guerra Fria teve até um historiador, um filósofo, um analista, um político que foi o Fukuyama, né, um japonês que escreveu, quando acabou a Guerra Fria, aí ele escreveu um livro, O Fim da História. Né, o mundo ia entrar na democracia neoliberal, né, na paz, e a gente está vivendo um mundo pacífico, que não ia acontecer mais guerras, né, o capitalismo ia tomar conta da humanidade, todo mundo feliz, em paz, num céu, né, num paraíso terrestre. Só que o que aconteceu depois da Guerra Fria, os Estados Unidos fez uma guerra no Kuwait, né, invadiu o Iraque pela primeira vez, e depois daí fez centenas de guerras para manter o seu poder global. Os Estados Unidos, ele para manter a sua geopolítica unipolar, mandou mais de 100 mísseis em vários países do Oriente Médio. E na América Latina financiou vários golpes por meio de guerra híbrida, lawfare e etc. Para se intrometer na geopolítica de outros países e tentar manter o seu poder global. A China agora vem para destruir esse sistema de unipolaridade e mostrar um sistema multipolar. Ou os Estados Unidos entra nessa nova regra geopolítica, ou acaba o poder global dos Estados Unidos. E é claro que os Estados Unidos vai aceitar o jogo que a China mandar, porque a China comanda a economia mundial. A China, se quiser criar uma crise mundial, ela cria. A China não precisa do capital financeiro. A China é um país estatal. Ela tem um capitalismo, mas é controlado pelo Estado. Então, ela controla a própria crise. E os Estados Unidos têm que começar a cantar a música que a China vai... a dançar a música que a China vai cantar. Porque até pelo âmbito militar, a China já é uma potência mais do que os Estados Unidos. Agora fica a pergunta, será que os Estados Unidos vai abrir a mão do seu poder global e fazer o negócio por igual com a China? Essa é a pergunta que a gente sempre faz e fica com medo de uma possível terceira guerra mundial. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Sempre na companhia aí do nosso camarada, analista político e também aí o nosso comentarista, o nosso historiador Jonas Carreira, de Brasília. Já peço para você que chegou agora neste finalzinho de live, não fez ainda a sua doação solidária, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave. Já está aí bem evidente para você anotar a chave do Pix, pix.euapoio@gmail.com. Você estará colaborando aqui com o nosso projeto. Queria mandar aquele alô e aquele abraço, ainda para quem chegou agora neste finalzinho, e faça como o José Carlos. O José Carlos diz: Lula presidente, está escrito, né? Exatamente. E faça como o José Carlos. Um abraço para o Murilo, também para quem ainda chegou neste final. Então é isso, meus camaradas, vamos ficando por aqui. Peço para quem também chegou neste momento e não fez a inscrição aqui nos canais, faça a inscrição aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Inscreva-se aqui no canal Jonas Carreira e também na TV Mais e na TVC Jornalismo. Você acompanha aqui diariamente o Jornal Mundial, sempre de segunda a sexta-feira. Então, faça a inscrição, siga este procedimento e deixe o seu like. Bom, então é isso, Jonas Carreira, um forte abraço e até amanhã. Eu já estava pensando amanhã, terça-feira, não, amanhã já é quarta-feira. É o feriadão que deixa você ainda um pouco meio perdido na semana. Uma semana que promete muito. Vamos dar toda essa cobertura. O Lula, que ainda vai se encontrar com o Macron, ô Jonas, o próximo encontro do Lula
com o Macron, outros líderes também europeus, é só nesse nível, né? Ah, mas o Macron é um direitista. O Lula, como estadista e como o futuro presidente do Brasil, ele vai ter que conversar com essa raça toda, né? Então, de qualquer maneira, ele já está abrindo caminho, está tentando recuperar o Macron, que teve uma briga feia aí com esse despresidente Jair Bolsonaro. Então, ele está tentando, está dando uma de bombeiro ao Jonas Carreira. Então, até amanhã. Até amanhã, Valdo. Valdo, eu acho engraçado, cada comentário. Não, o Macron é capitalista, o Lula vai se encontrar com o Macron. Não, o Lula está conversando com o Alckmin. Pô, se for juntar esses guerrilheiros todos das redes sociais, a gente faz uma revolução aqui. Me chamem que eu tenho vontade de fazer uma revolução mesmo. Então, assim, juntando essa guerrilha toda, esses bolcheviques toda que tem aí nas redes sociais, que tem um serviço só de criticar as parcerias, as conversas do Lula, eu estou aberto aí para a gente fazer uma revolução, galera. Então, boa noite, Valdo, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, obrigado, Valdo, e até amanhã. É isso aí, até amanhã. Um forte abraço aí para Jonas Carreira e também para os nossos camaradas aqui no chat. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 9:30 da noite. Um abraço e até amanhã.